Olá, meu povo! Hoje eu vim aqui rapidinho conversar com vocês sobre algumas coisinhas que eu mudei nos meus hábitos para voltar a ler com mais afinco. Só dando um pequeno background para vocês, eu estudei jornalismo no Brasil, eu estudei lá na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E, para quem não sabe, gente, o curso de jornalismo tem uma carga muito grande de leitura. Leitura técnica, leitura difícil, a gente lê filósofo, a gente lê sociólogo, a gente lê Foucault, a gente lê Bauman, a gente lê tudo que vocês imaginar. Então, é uma leitura mais técnica, mais teórica. E o que aconteceu? Eu, de uma menina que antes lia Agatha Christie e todos os livros que estavam em alta, lia assim 2 dias, 3 dias, eu passei a deixar de lado um pouco mais esses livros com um aspecto mais literário, de uma história mais fictícia, e comecei a ler muitos livros teóricos do jornalismo. Eu parei um pouco de ler por prazer e comecei a ler por obrigação, porque eu escolhi ser jornalista. E o que aconteceu, gente? Eu me formei em 2020, ou seja, já faz 3 anos que eu me formei. E demorou muito para eu voltar nesse ritmo da leitura, de ler livros simplesmente pelo prazer de ler. Então, toda vez no meu dia a dia, trabalhando com marketing, eu tinha que ler, eu pegava para ler estratégias para melhorar o marketing. Lia artigo científico, lia testes, lia coisas tão densas assim que ler só por prazer começou a diminuir, gente. Diminuiu muito assim na minha rotina. E nesse ano eu comecei a seguir alguns passinhos que eu vou falar aqui pra vocês pra voltar a ler mais, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu gosto de ler. Só que literatura foi deixada de lado, infelizmente, pela vida adulta, gente, digamos assim. Mas, primeiramente, o que eu comecei a fazer? Comecei a mudar um pouco o meu ambiente. Comecei a mudar um pouco as coisas que eu consumia. Porque como eu tinha que ler e consumir muito conteúdo técnico durante meu dia a dia, passei a consumir mais conteúdos relacionados à literatura e à leitura. Então essa foi uma mudança, porque quando a gente chega em casa depois do trabalho, a gente quer dar uma desligada, né? Aí o que eu ia fazer? Assistir séries, ver filme, mexer nas redes sociais, coisas que não me incentivavam muito a pegar um livro, que é uma coisa que você, apesar de você estar fazendo por prazer, você precisa despender um tempo ali, às vezes você precisa gastar um pouco de neurônios para pensar no universo que o autor tá criando. Então eu passei a consumir youtubers e pessoas que iam indicar livros e para começar a mudar esse ambiente. Livros mais facinhos para você ler ali numa sentada, ler de pouquinho em pouquinho. Então a primeira coisa foi mudar esse ambiente. E o segundo que me facilitou muito foi comprar este bonitinho aqui, que eu sei que não é todo mundo que pode comprar, mas comprar um Kindle. Isso daqui mudou muito a minha leitura. Porque o meu problema maior é que eu desligava a luz antes de dormir e mexer no celular, fazer qualquer outra coisa, o que não é certo. Não é certo, não estou falando que é certo. Mas eu ia fazer um monte de coisa e a luz estava apagada e então ficava naquela coisa, vou pegar um livro pra ler, depois você tá ali meio sonolento, tem que levantar pra desligar a luz. Já falei num vídeo aí pra trás. Ser humano é um bicho preguiçoso. A gente faz, esforça, gosta de fazer as coisas, mas o nosso âmago, lá dentro, gente, ser humano, o nosso cérebro tá o tempo todo tentando salvar energia, conservar energia. Eu tô ali quase dormindo e eu preciso levantar pra apagar a luz, isso já não vai me ajudar. Então o Kindle oferece essa ajuda, deixa a luz bem baixinha e eu leio no escuro. Talvez não seja muito bom, pode vir um oftalmologista falar comigo, não é bom fazer isso, você tá forçando suas vistas, porque minha mãe toda hora fala, você tá forçando as vistas. Mas isso me ajudou muito, gente. Eu consigo ler até o momento ali que eu tô quase dormindo e simplesmente fecho o Kindle, deixo de ladinho e vou dormir. Então já cortou algumas das etapas que impediam a minha leitura, né? O que eu usava de desculpa, ou whatever. Então isso daqui já me facilitou muito. E eu acho que o Kindle, ele ajuda bastante nessa questão de você conseguir fazer um mapeamento de quantas páginas que você tá lendo por dia. Eu gosto muito de me forçar. Isso faz muito sentido com a outra dica que eu vou falar pra vocês, é de ter metas, mas ter metas realistas. Eu comecei lendo 10 páginas por dia. Eu vou dormir depois de ler 10 páginas. Só que eu fui pegando uns livros tão, assim, maravilhosos que eu comecei a sentir igual quando você tá assistindo uma série. Eu falava, nossa, eu não posso parar de ler isso, tem que continuar lendo. Se você acha que 10 são muitas páginas pra você ler por dia, lê 2, lê 3, lê 4, 5. Eu gosto de número par, né? Então, por isso que eu escolhi 10. Mas escolhe uma meta realista. 2 páginas por dia, 2 páginas dá o quê, gente? 5 minutinhos você lê.
Você tem 5 minutinhos pra ler. Não vem me falar que você não tem tempo, não, que 5 minutinhos eu sei que você tem. Pelo menos no seu Instagram aí, você fica mexendo, sei lá, meia hora por dia. No mínimo, no mínimo. Isso me leva pra mais uma dica. Eu sempre gostei mais do gênero de suspense, por exemplo. E eu não gostava muito de explorar outros temas, né? Eu lia muito clássico durante o ensino médio, também durante a faculdade, que você é meio que obrigado a saber os clássicos e a ler os clássicos. Só que eu não encontrava prazer nessa leitura. Era obrigação. A gente tem que ler o livro pra fazer uma resenha. Ler um livro para discutir em sala de aula. Então, primeiramente, comecei a buscar clássicos e livros que eu realmente me importava, que eu realmente me interessava. Também mudei um pouco minha perspectiva, sabe? Tem livros que pessoas podem considerar, esse livro não é tão legal, às vezes é um livro de romance, é um livro mais bobinho. De literatura. Literatura vale qualquer coisa que você tá lendo. Óbvio, nem tudo vai te trazer um bônus e vai te informar, te educar. Mas se você tá querendo ler e um dos seus objetivos é ler mais e não aprender mais, do que adianta você só ler livros cabeças que você não consegue passar de 5 páginas e simplesmente não absorver nenhum conteúdo, sabe? Então pega e lê um livro bobinho, gente, que você goste. Esse ano, eu descobri a maravilhosidade dos memoirs. Eu tinha um super preconceito com memoir, livros de memória, autobiografia. Eu tinha muito preconceito e eu li, gente. Mas esse ano, no meu top 5 livros favoritos, tem 2 memoirs. Não é só um, são 2. Que me ensinaram muita coisa. Eu posso fazer meu top 5 melhores livros, se vocês quiserem, comenta aí. Então a gente tem que aprender a abrir nossos horizontes, nossas perspectivas pra conseguir entrar e às vezes descobrir coisas que a gente não gostava. Eu ainda tenho um bloqueio muito grande com livros de fantasia. Eu li os livros do R.R. Martin, do Game of Thrones, né, Guerra dos Tronos. Eu li o primeiro, na verdade, eu não li todos, eu li o primeiro. Eu achei muito confuso, porque assistir na série, eu sempre a minha série, é uma das minhas favoritas. Mas assistindo a série é uma coisa. Agora, lendo o livro, gastando aquela energia pra desenhar todos aqueles mundos, todas aquelas pessoas, todos aqueles personagens, eu sempre tive essa barreira. Uma das coisas que eu quero no ano que vem me desafiar é a ler livros de fantasia e conseguir compreender. Livros de fantasia bons, né? Porque eu sei que tem muitos ruins por aí. Mas eu sei que tem o Tolkien, tem até o R.R. Martin, que eu posso pegar e revisitar o livro dele e às vezes descobrir um novo gênero que eu goste, um novo gênero literário. E até revisitar o suspense, que é algo que eu comecei a achar muito chato, que tava repetindo muito a fórmula, apesar de Agatha Christie é rainha ainda acho uma das minhas autoras favoritas. Inclusive, gente, se você ver aqui no meu Kindle, é muito engraçado. Só Agatha Christie, olha. Então, apesar de ter lido muitos livros da Agatha Christie, eu tô buscando ler outros, né, pra ver se ainda continua sendo a minha favorita. Já devo ter lido uns 30 livros dela e ela sempre foi minha rainha. Outra coisa que eu comecei também a fazer esse ano é a ver resenhas, né, igual eu falei que eu comecei a acompanhar muitos youtubers. Eu vi as resenhas sem spoilers, né, porque às vezes o spoiler arruina um pouco a experiência do livro, às vezes não. Depende. Eu estava consumindo muitos conteúdos de resenha e fazia uma listinha de leitura. Eu colocava lá o que eu queria ler, o que eu achava interessante, o que eu não achava. E também eu acho que a gente tem que normalizar, simplesmente deixar o livro pra lá se você não tá muito engajado. Óbvio que você pode deixar pra lá e às vezes daqui a uns anos voltar e ver que você tinha uma ideia equivocada do livro, que aquele livro realmente, na verdade, é bom e te entretém. A gente tem que parar com essa coisa de, eu leio, eu sou evoluído, ou não leio e eu não gosto disso, não é pra mim. Vai ter, eu posso te garantir que vai ter uma leitura que é assim pra você, que vai te entreter. E leitura é subjetivo, gente. Olha só. Mais uma coisa na vida que é subjetivo. Eu sigo youtubers diferentes, com gostos diferentes. E entre eles, gente, tem uma discrepância de gostos, assim. Um livro que é super popular e um ama, o outro odeia. O outro acha que é mais ou menos, o outro acha a escrita fraca e o outro ficou super entretido pela história. Assim, gente, como as notícias de vida no Canadá, não tomem um lado, uma perspectiva como a maior, a melhor, a que você tem que seguir, gente. As pessoas têm que parar com essa coisa de, eu ouvi que não é bom, e simplesmente não ler e não dá o braço a torcer. Às vezes, o que não é bom para outras pessoas é bom pra você. Um exemplo são os livros da Agatha Christie. Tem gente que acha que é batido a fórmula
dela, e tem gente que ama, como eu. Depende muito das pessoas, depende muito do seu estilo, do que você gosta. A vida, os livros, tudo, gente, tá aí pra ser consumido e você decide se você gosta ou não. Se você gosta só de romance daqueles bem água com açúcar, minha mãe, por exemplo, ela gosta desse tipo de romance. E eu já tentei ler livros que a minha mãe gosta e não são pra mim. Mas isso quer dizer que eles são menos do que os livros que eu leio? Não, não quer dizer, gente. Leia o que você gosta e busca outros gêneros. Às vezes você vai se descobrir em livros do Stephen King, por exemplo, que é de terror. Às vezes você vai se descobrir em literatura clássica. Às vezes você vai se descobrir em literatura internacional, de outros países. Agora o que está crescendo muito é a literatura coreana, a literatura japonesa, chinesa. O mundo é uma infinidade de possibilidades, gente. Não deixe que isso fique no meio do caminho entre você e a leitura, porque você pode aprender muito e absorver muito apenas lendo. 5 minutinhos, 10 minutinhos, gente. Eu aprendi muito, eu fiz terapia, gente. Vai até sair o vídeo de resenha desse livro. Eu fiz terapia com o livro da Jennette McCurdy. Foi uma terapia pra mim. Você pode aprender muito. Às vezes é a história da pessoa que não tem nada a ver com a sua, que ela é de outro mundo, mas você pode aprender alguma coisa. E por último, se você tentar ler o Pequeno Príncipe, ler o Mistério da Fiorinha, que, nossa, eu li isso quando eu tava, sei lá, no prézinho, primeiro ano. Mas se você lê um livro e realmente viu que não é pra você, existe outra forma, gente. Audiolivro. Coloca ali, gente, o áudio e vai lavar uma louça, vai limpar a casa, enquanto você ouve o que a pessoa escreveu no livro. Então, isso dá outra dimensão. Às vezes, quando eu tô, assim, querendo ter uma outra ideia do livro, eu coloco o áudio e vou lendo, vou fazendo os dois. Mas eu também, às vezes, eu tô lendo o livro e eu falo assim, agora eu não vou parar pra ler. Então, eu coloco o audiolivro e vou fazer outra coisa. Hoje, com a tecnologia, existem inúmeras possibilidades. Não se deixe abater se ler não é pra você, mas o conhecimento tá aí se você quiser. Essas são as dicas, gente, que eu queria passar para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E não esqueça que este mês, até o dia 25 de dezembro, nós teremos vídeos todos, repito, todos os dias. Então não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. São 25 vídeos, gente, em um mês. Olha o trabalho que eu estou tendo. Comente aí se gostou dessa lista e compartilha com seus amigos, aquela pessoa que precisa retomar o hábito da leitura. Vamos espalhar coisas boas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!